Olá, bem-vindos a mais um Conversa Pública. Hoje você vai conhecer o trabalho de um ministério norte-americano cristão que usa o esporte como ferramenta de evangelização. É a Fellowship of Christian Athletes, ou em português, a Sociedade dos Atletas Cristãos. É um ministério de esportes internacional sem fins lucrativos com sede na cidade de Kansas, nos Estados Unidos. Conhecida como FCA, foi fundada em 1954, tem escritórios espalhados por todo o mundo. A missão da FCA é levar todo treinador e atleta a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e a Igreja. O programa de hoje bateu um papo muito bacana com Cal West, um dos diretores da instituição. A conhecida FCA, ou Fellowship of Christian Athletes, em português, Sociedade dos Atletas Cristãos, foi fundada em 1954 pelo técnico de basquete da Eastern Oklahoma, Don McLennan, que mais tarde se tornou o diretor da instituição. Depois de ver as estrelas do esporte usarem a fama para endossar e vender mercadorias em geral, McLennan escreveu para 19 figuras esportivas famosas, pedindo pela sua ajuda no estabelecimento de uma organização que usaria o mesmo princípio, só que para compartilhar a fé em Jesus Cristo. Entre os primeiros apoiadores estava um membro do Hall da Fama do Beisebol, Branch Rickey. A FCA realizou a sua primeira reunião do Conselho Consultivo em setembro de 1954 e foi oficialmente incorporada como uma organização sem fins lucrativos em novembro. Depois de 2 anos em Oklahoma, McLennan mudou a sede da FCA para Kansas, Missouri, no ano de 1956. A FCA também conduziu seu primeiro acampamento nacional, referido como uma conferência nacional, que atraiu 256 atletas e técnicos. O ministério continuou a sua expansão, adicionando mais locais de acampamento. Depois de mais de 60 anos de operação, a FCA tornou-se um ministério cristão global de esportes, atingindo mais de 2 milhões de pessoas por ano nos níveis profissional, universitário, médio e juvenil. A partir de 2017, a FCA incluiu uma equipe de mais de 1.500 funcionários ministeriais em mais de 450 escritórios da equipe nos Estados Unidos. A Fellowship of Christian Athletes também expandiu para 62 países, com 164 líderes internacionais e inúmeros voluntários que espalham as boas novas de Jesus Cristo. Mas chega de papo, fiquem agora com a entrevista de um dos diretores da FCA, Cal West. Meu nome é Cal West e sou diretor da FCA em Atlanta, na Geórgia. Eu cresci no norte da Flórida, sou atleta, pratiquei vários esportes no ensino médio. E eu fui abençoado por ter uma bolsa de futebol para jogar na divisão de nível 1 na Universidade da Carolina do Sul, que era um dos meus objetivos, jogar na divisão 1 do futebol. Eu cresci em uma casa onde minha mãe era cristã e meu pai era ateu. Então eu cresci em uma casa muito dividida. Infelizmente, meu pai era alcoólatra. Ele batia na minha mãe. Ele também tinha filhos fora do casamento. Isso foi muito confuso para mim como jovem. Eu não tive um ótimo relacionamento com meu pai, exceto nos esportes. E ele amava beisebol. E ele me ensinou beisebol. E ele me apoiou em praticar esportes. Eu joguei futebol, basquete e, é claro, beisebol. E depois, no colegial, comecei a correr na pista de atletismo. Então, ele me apoiou. Ele adorava esportes também. Então tínhamos isso em comum. Mas nos fins de semana ele ficava perdido, praticamente bebendo álcool. E então ele ficava violento. E os finais de semana eram um momento ruim para mim. Eu não esperava ansiosamente os fins de semana, porque meu pai apenas trazia o caos
para nossa casa. Minha mãe era uma mulher doce. Ela literalmente nos fez ir à igreja todas as vezes. Ela nos fez ir à escola dominical, aos cultos de domingo à noite, quarta-feira à noite, e ela queria que nós conhecêssemos nosso Deus, Jesus Cristo. Então ela praticamente nos criou dessa maneira, mesmo quando não queríamos ir. Então foi uma daquelas coisas. Eu então entreguei minha vida a Cristo ainda jovem, aos 6 ou 8 anos de idade. Lembro-me de andar no corredor morrendo de medo. Sabe, eu não queria ir para o inferno. Quando eu estava crescendo, os pregadores pregavam muito sobre o inferno. E eu não queria ir para o inferno, mas eles não ensinavam muito sobre a graça, a misericórdia e o amor de Deus. Então eles meio que te assustavam para te tornar um cristão. E essa foi a minha jornada. Crescendo como uma pessoa jovem, eu servi a Deus por medo. Quando cheguei no colegial, no meu 9º ano, eu comecei a praticar esportes e tinha as garotas e meio que eu me afastei do Senhor e só queria fazer minhas próprias coisas. Você sabe, eu queria ser um atleta profissional. Então eu comecei a focar nisso e realmente não ia mais à igreja, apenas no Dia das Mães ou no Natal, para deixar minha mãe feliz. Mas eu meio que realmente não tinha um relacionamento com Deus. Você sabe, foi apenas um relacionamento baseado em medo. Eu nunca li a Bíblia, eu só fui à igreja e ouvi a mensagem. Então eu realmente não tive um relacionamento real com Deus. Então isso não me manteve. Então o esporte se tornou meu Deus. Então eu queria jogar na NFL, queria jogar na divisão 1 do futebol, eu queria ganhar dinheiro, você sabe, eu queria comprar bons carros. Quero todas as coisas que o mundo me ofereceu. Então você sabe, essa é a minha história. Mas quando eu comecei meu primeiro ano na faculdade, havia um cara chamado Sam Foster. Ele se tornou um cristão no 2º semestre do meu primeiro ano. E ele me procurou, ele me convidou para um estudo bíblico que ele estava tendo em seu quarto. Você sabe, eu realmente não queria estar lá, mas eu disse, sim, eu vou. E assim ele persistiu permanentemente comigo. Ele me convidou para ir à igreja dele, ele me convidou para, você sabe, o estudo bíblico novamente. E depois de várias vezes, o Espírito Santo começou a me convencer da minha vida. Então eu tentei evitá-lo. Toda vez que o via, eu corria e me escondia, mas ele ficava comigo. Eu acredito que com as orações da minha mãe e a sua persistência, em 3 de abril de 1979, eu dei a minha vida a Cristo. Agora eu sempre gosto de dizer que essa foi a melhor decisão que já tomei. Isso mudou toda a minha direção, porque eu estava festejando, me divertindo e não estava indo bem na escola. Eu estava sendo reprovado na escola e isso mudou a minha atitude. Minha direção inteira, na verdade. Comecei a me concentrar em minhas aulas, minhas notas, meu esporte e dar mais vida a Deus e jogar meus esportes para honrá-lo e ser o melhor que eu poderia ser para Ele. Na minha escola e no meu esporte e na minha vida, eu tentei apenas dedicar minha vida a Cristo depois que me tornei um cristão. Eu me envolvi com a FCA. Essa é a coisa mais importante que eu quero falar. Eu comecei a ajudar um grupo do FCA no meu campus com a ajuda do nosso treinador de futebol, que era um cristão e da sua equipe. Seu nome era Richard Bell. É um cristão e nos ajudou a começar um grupo. Então Deus começou a me usar através da FCA para ir falar com as escolas secundárias, banquetes, igrejas. Eu era um garoto caipira e tímido, e Deus apenas me empurrou para falar. E por alguma razão eu gostei. Então comecei a tentar conseguir que alguns dos meus ex-companheiros de equipe viessem para o estudo da Bíblia. E por 4 anos, enquanto eu estava na faculdade, eu só levei uma pessoa para Cristo, mas não fiquei desanimado. Eu sei que eu tinha Cristo no meu coração e sabia que estava vivendo a vida que Deus me chamou para viver. E na mensagem, independentemente se alguém iria recebê-lo ou não, eu conhecia o amor que tinha dentro de mim. Sabia que tinha mudado. E eu sabia que era o melhor e eu tive paz em minha mente. E o vazio da minha vida foi removido e Cristo entrou em minha vida, me preencheu e me deu um grande propósito. E esse propósito era alcançar os outros e apresentá-los a Cristo. Então isso faz parte da minha história. O futebol americano é muito famoso por caras desordeiros, sabe? Caras festeiros. Então nós tivemos um grupo muito pequeno de cristãos no time. E é claro, nós apoiamos um ao outro.
E 2 anos depois, eu consegui um colega de quarto diferente. Ele era um cristão. Então, isso foi muito encorajador para mim, porque éramos uma pequena minoria no time de futebol americano. Então, sim, você sabe, nós tivemos um pequeno grupo de atletas de outros esportes, que nos reunimos nas reuniões da FCA. Então, isso foi como um grupo muito bom que se apoiava, porque todo o campus, a maioria dos campistas, não eram cristãos. Então, você se sente uma minoria, sabe? Eu acho que poderia estar um pouco no meu passado. Eu cresci nos anos 60 e cresci na segregação. Então eu sabia como era ser uma minoria e ter um tratamento injusto e ser perseguido. Então essa experiência, crescendo nos anos 60, me ensinou como lidar com a perseguição e ser uma minoria. Isso realmente me ajudou na minha vida cristã, porque eu tinha experimentado isso enquanto crescia, sendo rejeitado e tendo um tratamento injusto. E de modo que, na verdade, não me incomodou que ninguém mais fosse como, você sabe, me rejeitou quando eu tentei apresentá-los com Cristo, porque eu tinha experimentado isso. E é meio engraçado, mas isso foi uma das minhas experiências. Os cristãos precisam se unir. E por uma tradição muito longa na América, você provavelmente veria cristãos, depois de um jogo, chegar na linha de 50 jardas, se ajoelhar e orar. Essa é realmente a afirmação que eu quero que as pessoas no mundo vejam, a de que somos unidos. E temos essa polêmica agora em nosso país. Você sabe, nós estávamos orgulhosos da bandeira, e então todo mundo tem que fazer do jeito deles. Mas as imagens que eu gosto, e eu participei depois dos jogos da faculdade, foi que nós juntamos 2 equipes e nós oramos na linha de 50 jardas. Então é uma unidade, e eu sinto que essa é a unidade que agrada a Deus. Eu me formei pela Universidade da Carolina do Sul em administração de empresas, e eu sempre quis ser um treinador. Mas na minha época os treinadores ganhavam pouco dinheiro, e eu pensava que não podia viver com esse salário. Então entrei na administração de empresas. E depois tive vários trabalhos diferentes. Eu estava na gerência, eu estava em vendas, mas isso não estava no meu coração. Ser treinador estava sempre lá. Então, depois de cerca de 7 anos fazendo vários trabalhos diferentes, eu comecei a treinar no inverno de 1990. E instantaneamente, meu coração se encheu de alegria. E eu nem via isso como um trabalho, era divertido. Eu estava ensinando e treinando. Era tão excitante ir trabalhar todos os dias, sabe? Porque eu estava usando o meu talento, eu estava treinando. Mas também estive envolvido na FCA como um treinador de grupo. Então, o que significa é que o treinador tem que patrocinar e estar disposto a patrocinar o que chamamos de clube ou grupo no campus, para poder ter seus atletas chegando e ter um estudo bíblico sobre Deus. E assim fazemos isso antes da escola ou depois da escola. E é legal fazer isso, mas tem que ser liderado pelos estudantes. Então, meu papel era organizar isso e treinar atletas cristãos para cuidar do grupo. Então, eu tive que estar presente como acompanhante, como patrocinador. Mas eu uso esse veículo ministerial para alcançar milhares de jovens em meus 26 anos de treinamento. E nós também levamos nossas equipes para o acampamento. E isso lhes deu oportunidade de trabalhar em seus fundamentos de seus esportes e também ouvir a mensagem do Evangelho sobre Jesus Cristo. Então, nós levamos centenas e milhares de crianças a Cristo, realizando os acampamentos da FCA. Por isso, tem sido uma excelente ferramenta para mim, como treinador, fazer o Ministério do Esporte. E assim, mais tarde, deixei de ser um treinador e entrei em contato com a FCA para ser um missionário em tempo integral há 2 anos e meio. Mas eu gosto de compartilhar uma história que impactou minha vida até hoje. Em 1997, eu estava treinando em uma pequena escola em Duval Country, Jacksonville, Flórida. E o nome da escola era Baldwin, Flórida. Eu me tornei um treinador lá 3 anos antes. E eu meio que ajudei a organizar um clube da FCA. E eu comecei treinando alguns de meus atletas para se tornarem líderes, para liderar o grupo. Bem, em 1997, eu tinha 2 jogadores de futebol. Um deles era um quarterback, que é um pastor de jovens hoje na igreja. E um deles foi um running back, que jogou futebol na Divisão 1 com a Auburn University. E ele também é um treinador de futebol do ensino médio hoje.
Esses 2 caras, junto com 2 mulheres, eram meus 4 líderes de equipe. Eles decidiram que queriam impactar seu campus. Então eles começaram a orar no campus, começaram a se aproximar, começaram a organizar comícios e ouvi Deus trazer avivamento para uma escola secundária e vi nossos jovens estudarem a Bíblia durante a hora do almoço. Ouvi nossos jovens orando na hora do almoço e entre as aulas. Eu vi um campus dividido que era racialmente motivado 4 anos mais cedo. Nós tivemos problemas de discriminação. Deus mudou isso e trouxe de volta para uma escola unificada. Mas era uma escola pública, não era uma escola cristã. Mas você pensaria que no ano de 1997, todo mundo diria que éramos uma escola cristã. Era a coisa mais linda do mundo assistir a Deus trazer avivamento no campus da escola, que os jovens não tinham medo de sua fé, eles tinham sua fé, estavam entusiasmados com sua fé, compartilhavam sua fé e era um verdadeiro avivamento genuíno. Eu assisti isso e isso mudou minha vida para sempre. Então, desde 1997, tenho tentado obter avivamento em todas as escolas que eu visito, porque foi a coisa que mais mudou a minha vida, para ter avivamento entre nossos jovens e vê-los possuir fé, não se envergonhando e verdadeiramente ver negros, brancos, latinos, asiáticos se unindo como um só. Então, isso foi provavelmente o que ainda está comigo, o desejo de querer ver o avivamento, não só nas nossas escolas, mas também no Brasil. Quando Cristo entrou em minha vida, Ele me fez uma pessoa melhor, um homem melhor, um pai melhor, um cidadão melhor. Ele me fez uma nova criação para a melhoria da sociedade. Então comecei a usar meus dons, habilidades e talentos como atleta e como treinador, porque os atletas e os treinadores têm influência. Todos olham para os atletas e procuram os treinadores, especialmente quando estão ganhando campeonatos e são ótimos jogadores. Assim, podemos usar essa influência para o bem ou para o mal, podendo até usar essa influência para Deus ou para o reino das trevas, excluindo as pessoas. Então, eu os encorajava a usar os dons que Deus lhe deu para devolver aos nossos jovens. Usar esses dons para treiná-los no futebol americano, basquete ou futebol. Usar esses dons e depois compartilhar a mensagem de Cristo, usando esses dons e habilidades como uma plataforma para compartilhar a mensagem de Cristo e salvar esta geração por toda a eternidade. Porque, como a Bíblia diz, vamos passar a eternidade em um lugar ou outro. E o que eu descobri em todo o mundo, o maior problema do mundo é a ignorância espiritual. As pessoas não conhecem o amor de Cristo. Eu não conheci. Eu estava em uma jornada para ganhar o mundo inteiro. Eu estava em uma jornada para ser um atleta profissional, para ser famoso, ter dinheiro, ter riquezas, ter prazeres, fazer o que bem entendesse quando quisesse, tendo dinheiro suficiente para fazer o que eu quero fazer. Bem, essa é a mensagem do lado sombrio, é a mensagem do diabo para roubar sua alma. Mas a melhor coisa que aconteceu comigo foi quando aceitei Cristo. Fiquei feliz por dentro, eu tinha uma paz interior, eu tinha um amor por dentro e uma alegria por dentro que os prazeres do dinheiro e as coisas de fora não podiam tocar. Então as pessoas precisam saber que Jesus Cristo as ama, tem um plano para elas, tem um propósito para elas. E Ele é o único que pode satisfazer nossa alma. Ele é o único. E uma vez que eles conhecem essa experiência, então eles vão pegar fogo para Cristo. E eles salvarão a humanidade e Deus nos dá a livre escolha. Muitas pessoas não conhecem o amor de Cristo. Então, precisamos usar nossa plataforma, nossas influências como atletas e como treinadores. Porque as pessoas, os jovens, estão olhando para nós, alcançá-los e dizer: ei, Deus ama você, Ele tem um plano para a sua vida, vamos fazer do jeito de Deus. E então, quando esse dia chegar, quando você estiver diante do nosso Deus e do nosso Rei, nosso Juiz, Ele vai convidá-lo no céu,
onde não haverá doença, nem tristeza, nem morte, nem dor, nem corrupção, nenhuma dessas coisas ruins daqui dessa terra. Nós não teremos nada disso. Nós viveremos uma vida bela e verdadeira, sem pecado, com Cristo por toda a eternidade. Isso é o que realmente queremos nesta terra. Nós procuramos por isso nas coisas erradas, porque o diabo está na terra, ele está enganando as pessoas para fazer essas coisas, para prendê-las, que ele sabe para onde ele está indo e quer levar quantas pessoas ele puder para o inferno. Então, se você realmente quer uma plataforma e você realmente quer ajudar pessoas e conhecer a Cristo, use seus dons, habilidades e talentos. Use o veículo do esporte, como o Ministério da FCA, para alcançar nossa juventude. Essa é a mensagem que eu quero deixar. O programa de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima edição.